Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, estamos de regresso para mais um Igreja Açores. Nesta semana em que se assinalou o 31º Dia Mundial do Doente, vamos conversar com a psicóloga Filipa Miranda sobre a doença e sobre o luto. Mas antes disso, vamos atualizar a informação da Diocese de Angra. Já são cerca de 600 jovens inscritos dos Açores para as Jornadas Mundiais da Juventude, um número que já superou as expectativas, mas que vai aumentar com certeza, diz o padre Norberto Brum, do Comitê Diocesano para as Jornadas, que acontecem em Lisboa em agosto. Superando as expectativas pela positiva, uma vez que temos inscrições já praticamente quase todas as ilhas e quase, porque algumas ilhas ainda não oficializaram as suas inscrições, apesar de já terem miúdos e jovens já egresados, e já estamos a caminho dos 600 jovens inscritos na nossa diocese, o que de facto é sebejamente positivo, é bom e supera essas expectativas, uma vez que nós não pensávamos nesta fase inicial, de facto houvesse esta grande adesão, e de facto os jovens têm correspondido, os jovens têm se entusiasmado, e é um número crescente, e sabemos que ainda há muitos grupos que ainda não se inscreveram, ou muitos jovens mesmo a nível individual que ainda não se inscreveram nas jornadas, mas que de facto já mostraram o interesse em inscreverem. O que é sebejamente bom para a nossa diocese. Continuamos com esta proximidade, esta campanha não só de promoção, mas sobretudo de levar os jovens a participarem neste processo que leva à Jornada Mundial da Juventude. Por outro lado, o número de voluntários está aquém do esperado e necessário. Existem vários modelos, podemos dizer, de voluntários. Os voluntários de média duração, os voluntários de longa duração e de curta duração. Os de curta duração são basicamente aqueles que servem na própria jornada ao longo daquela semana. Têm que ir mais cedo para as jornadas, para a preparação que é feita. Depois os de média duração, aqueles que vão um mês antes para também participarem no processo da jornada, e os de longa duração, aqueles que já, e se quiserem, possam participar, mas estes de facto é mais difícil, uma vez que têm que despender estes meses todos da sua vida. Estamos a apostar muito nos de curta duração. Temos também já 4 chefes de equipa, que são jovens voluntários, que vão liderar uma equipa de 10 voluntários. Temos já 4 chefes de equipa da nossa diocese e temos 6 já inscritos como voluntários. Há um acompanhamento, há uma presença, há uma orientação, o que de facto também faz com que as pessoas vivam a jornada noutra perspectiva. Uma perspectiva de serviço, uma perspectiva de entrega aos outros. O que faz também, e é uma das razões pelas quais muitos jovens, que até mostravam interesse em serem voluntários, uma das razões que os jovens não estão a aderir, é o fato de participar nas jornadas de uma forma diferente. Não vão participar tão ativamente como os outros peregrinos. Porquê? Porque vão ter responsabilidades, poderão estar, por exemplo, em outros espaços que não aqueles onde o Papa está, onde está a decorrer a jornada, nomeadamente nos alojamentos, nos lugares de refeições. Daí que há uma atitude de serviço. E nós estamos a despertar para o serviço. É uma forma diferente de celebrar e viver a Jornada Mundial, e depois são compensados com o encontro com o Papa no domingo à tarde, um encontro só para os voluntários. O desafio do sacerdote aos jovens açorianos. Norberto Brum deixou ainda alguns dados curiosos. Há tantas inscrições de ilhas pequeninas. Às vezes pensamos que as ilhas, por serem ilhas mais pequenas, para terem menos jovens, que são ilhas que participam menos. Nós temos exemplos de ilhas pequeninas que, proporcionalmente, têm mais jovens do que, por exemplo, São Miguel e Terceira, que são as ilhas maiores. Isto é sebejamente satisfatório e é muito bom, sobretudo para os jovens de ilhas maiores, como São Miguel, Terceira, Pico, Afaial. É motivador, é entusiasmante percebermos que esta realidade toca a todos e é bom para todos.
4 ilhas ainda não formalizaram inscrições, mas o sacerdote garante que todas levam um grupo de jovens à JMJ, inclusive é o Corvo, que já tem 4 jovens pré-inscritos. O padre Norberto Brum sonha agora com 1 milhar de jovens açorianos em Lisboa, onde está a ser programado também um encontro com todos eles. Com os jovens açorianos vai também o bispo Dom Armando Domingues, que já incluiu a Jornada Mundial da Juventude na sua agenda episcopal. As 6ª Jornadas de Teologia do Seminário Episcopal de Angra vão antever as comemorações dos 500 anos da Diocese de Angra. A Igreja nos Açores, vista pelos registros e arquivos, é o tema desta edição, que tem um figurino diferente. Vamos ter as 6ª Jornadas de Teologia, que têm como tema a Igreja dos Açores a caminho dos 500 anos. Vão acontecer no dia 2 e 3 de março, depois 24 e 25 de março. O tema é referente àquilo que é um conhecimento, ou a necessidade de conhecimento da nossa história. Estamos na iminência de já pouco mais de 10 anos de realizarmos o grande acontecimento dos 500 anos da história da nossa Diocese, foi criada em 1534. Portanto, a intenção destas jornadas é, de facto, conhecer um pouco da nossa história e lançarmos o caminho para o futuro, os desafios que se colocam à Igreja dos Açores, precisamente neste momento de graça especial do início de um novo bispo para a Igreja. A primeira parte é mais histórica e a segunda parte mais voltada para a questão teológica ou pastoral. E também tem a ver muito com os oradores que vão estar presentes e a disponibilidade deles. O padre Hélder Miranda Alexandre, reitor do Seminário Episcopal de Angra, diz que esta edição tem especial apoio da Universidade dos Açores. José Pedro Paiva e Paolo Azolan, professores catedráticos, são os nomes fortes desta 6ª edição das Jornadas de Teologia. Mais voltada para a história será o professor Dr. José Pedro Paiva, que fez a história da Diocese de Viseu, precisamente no dia 2 de março, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Depois, no dia 3, da parte de manhã, teremos na Biblioteca Pública e Arquivo Luís da Silva Ribeiro, teremos uma mesa redonda com vários intervenientes, vereadores e estudiosos da matéria dos arquivos religiosos. Depois, uma visita guiada ao Arquivo da Mitra, na Biblioteca, e uma conferência do Dr. Carlos do Amaral, da preservação dos documentos eclesiásticos e a construção da memória pessoal e coletiva. Portanto, isto é nos primeiros 2 dias das jornadas. Depois, no dia 24 e 25, será mais voltado para a questão pastoral. Teremos a presença do professor Dr. Paulo Azolan, da Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, que nos vem falar dos desafios da pastoral diocesana no mundo de hoje. E depois uma segunda conferência também do professor, já na manhã do sábado, dia 25 de março, com a força evangelizadora da piedade popular. Teremos também a intervenção do professor Eduardo Ferraz da Rosa, o cristianismo, a razão e crença, a filosofia na teologia e na pastoral da fé. E, finalmente, as jornadas terminam nessa manhã de sábado, no dia 25 de março, com a palavra de Dom Armando Domingues, que nos falará precisamente dos desafios da pastoral e para o futuro da Igreja dos Açores e o plano que possivelmente terá em relação à nossa Igreja. As conferências serão todas transmitidas em direto nas redes sociais Igreja Açores. A entrada é livre, mas mediante inscrição. Poderá inscrever-se através do e-mail seminariodeangra@gmail.telepac.pt ou através do telefone 295 216 123. Celebrou-se este sábado o 31º Dia Mundial do Doente. A data foi assinalada este fim de semana na Ouvidoria de Santa Maria, com 2 celebrações. O Dia Mundial do Doente será assinalado em 2 ermidas, onde as pessoas são muito devotas, que é a Ermida Nossa Senhora da Saúde, na freguesia de São Pedro, que será no sábado, no dia mesmo do Dia Mundial do Doente, com a Eucaristia celebrada pelas 16h30, animada pelo grupo coral da paróquia, e que no decorrer da celebração haverá a bênção dos doentes, dos profissionais de saúde e até mesmo dos cuidadores que vão lá estar presentes. No domingo, em vez de rumar até à Ermida de Nossa Senhora de Lourdes, no norte, na freguesia de Santa Bárbara, com a habitual Eucaristia pelas 11h15,
e também com a bênção dos doentes que lá costumam estar. Em ilhas com a população mais envelhecida, esta efeméride é ainda mais importante de celebrar, diz o ouvidor Padre Rui Silva. Sim, torna-se mais importante assinalar porque, como acabaste de referir, é uma ouvidoria com um grande número de pessoas envelhecidas e doentes, e muitos deles até nem podem já sair de casa. E este é importante também pelo tema em si, trata bem dele, ou seja, é tentar fazer o bem sem olhar a quem. Não é estender mais as mãos para ajudar do que até a boca para falar. E o doente é sempre uma pessoa. E cada cama tem um rosto e um nome, e é aquele que está lá acamado, ou até mesmo hospitalizado ou institucionalizado. Não interessa o lugar, o que interessa é que aquele que está lá é uma pessoa. E é esta pessoa que tem que ser sempre acarinhada, cuidada, e mesmo que a gente não possa curar a doença da pessoa, pelo menos julgo que podemos sempre cuidar dela o máximo possível para que realmente ela possa ter não só uma melhor qualidade de vida, mas também na sua dor ou no seu sofrimento possa sempre sorrir. Mesmo nas ilhas sem hospital, a presença do clero nos centros de saúde é importante e dá confiança. Nós, cá em Santa Maria, após a pandemia, já retomamos as visitas ao centro de saúde, que é feita uma vez por semana, que é à segunda-feira, a visitar os doentes, saber se algum deles quer se confessar, quer comungar, ou até mesmo, a maior parte das vezes, eles contam a sua história pessoal, contam a sua doença, portanto é mais um desabafo, mas não deixa de ser também uma presença importante, porque quer queiramos, quer não, ainda para os nossos doentes, para os nossos idosos, eles ainda confiam e depositam no pároco muita confiança. E é esta confiança que faz com que realmente aquela pessoa possa sentir algum alívio perante a sua dor, perante a sua tristeza, pelo facto de estar hospitalizada. Por isso é que temos que olhar sempre para o doente, não como um número, como muitas vezes acontece, mas como alguém que tem um rosto e um nome. Trata bem dele, a compaixão como exercício sinodal de cura foi o tema da mensagem do Papa Francisco para este 31º Dia Mundial do Doente, assinalado este sábado, dia 11 de fevereiro. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Esta semana o filme proposto é Os Espíritos de Inisherin. Na Irlanda, durante a Guerra Civil, em 1923, o músico boêmio decide que não quer mais conviver com o seu melhor amigo, nem sequer falar com ele. O amigo em questão é representado por Colin Farrell num papel superlativo, tão cómico quanto dramático. Os cenários são idílicos, bastante semelhantes às nossas ilhas açorianas, e a realidade retratada é pastoril, o que agradará certamente a todos os espectadores. Mas à medida que sobe a tensão entre os dois ex-amigos, alguns de nós podem não apreciar as decisões drásticas que se seguirão. Lido de forma superficial, o filme realmente não convence. A razão para este divórcio de amigos é ridícula quanto baste. E mais ridículas ainda são as atitudes que se seguem por parte dos dois homens. Mas é precisamente esse exagero que nos faz parar e interrogar-nos sobre qual a mensagem que se quer transmitir. Há muitos momentos pungentes. A ação é lenta, mas envolvente, recompensando a paciência de quem vê o cinema como uma arte elevada. Não temos aqui apenas um produto pronto a ser consumido. Nomeado para 9 Oscars, Os Espíritos de Inisherin é uma obra que convence, pelas grandes representações, pela humanidade retratada, mas sobretudo por obrigar a refletir sobre valores universais e esquecidos. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. Everyone to a man knows Mozart's name. I don't, so there goes that theory. E neste Igreja Açores, em Dia Mundial do Doente, que se assinalou este sábado, dia 11 de fevereiro, a nossa convidada é Filipa Miranda. Ela é psicóloga e coordenadora e conselheira de um grupo chamado Renascer, Luto e Desenvolvimento Pessoal,
e porque, como já referi, assinalamos este dia, vamos conversar sobre o processo de doença para os doentes, para os acompanhantes, processos de luto, como é que fica a saúde mental depois de se perder alguém importante. Olá, Filipa, obrigada por estares connosco, acima de tudo. Olá, Primeiro Tatiana. Muito obrigada eu pelo convite. Parabéns, antes de mais, por este... Depois comecei a tentar perceber um pouco como é que funcionava este teu projeto e percebi que tem uma ligação direta a um WhatsApp teu, não é? Portanto, Sim, em horas de SOS é preciso haver um número para ligar. E esse Sim. número está disponível, não é? Está completamente disponível. Fala-nos deste renascer. Ok. Antes de mais, muito obrigada pelo elogio. Para mim é muito bom porque isto é o meu bebé. É o meu projeto que já existe desde que eu cheguei aqui à ilha. Eu terminei o meu estágio para a Ordem, para poder exercer enquanto psicóloga em 2011 e de seguida, entre aquele timing, encontrar algo um pouco mais fixo ou estável, digamos assim, eu comecei logo a dar consultas. E eu disse, não, eu tenho que ir para a minha área de paixão. Porquê? Isto tudo porque eu, aos 22 anos, tive aqui a minha primeira perda significativa. E até hoje foi a minha única perda significativa. E então, e quando eu estava a ter este processo de luto no continente, eu percebi que havia imensos grupos de apoio. E aquilo foi muito reconfortante para mim, perceber que se precisássemos de alguma coisa enquanto enlutados, nós poderíamos chegar lá, poderíamos pedir ajuda. E eu chego cá, fiz pesquisa e não havia nada só direcionado para o luto. Então eu disse, ok, isto é a minha paixão, a minha tese de mestrado foi direcionada para o luto e foi aí que eu fundei então o Renascer. Portanto, que é a ajuda técnica. Sentiste-te ajudada e sentiste necessidade de ajudar também. Completamente. Pode parecer mórbido, mas é a minha área da psicologia de paixão, é a minha área que eu sinto-me... Não é mórbido, é essencial. É essencial. Porque todos fazemos um luto alguma vez, Sim. não é? E a minha perspectiva da morte e do luto acaba ser um pouco diferente, e é isso que eu também tento passar um pouco, que é, sim, a morte e o luto dói, é uma coisa negativa e negra, digamos assim, mas que com a ajuda certa e com um processo saudável, nós conseguimos nos adaptar e conseguimos sorrir novamente. E é essa perspectiva que eu quero chegar, que eu quero dar às outras pessoas. Podemos considerar, e porque é o Dia Mundial do Doente, vamos falar desta fase, não é? A doença pode ser já considerada um luto? Sim, a doença é um luto. É muito engraçado porque nós no Renascer, uma coisa que eu sempre tive em atenção é explicar ou tentar informar que o luto não é só morte. Ou seja, o luto é uma perda. Pode ser perda por morte ou outra perda, por exemplo, um divórcio, uma separação, isto é uma perda, isto é um luto. Nisto, falando agora especificamente e afunilando aqui para a parte do doente, estar doente é uma perda. É uma perda de quê? Da nossa saúde. Mas vamos mais além. É uma perda de expectativa do nosso futuro. E isto, para nós, acaba por ser muito difícil para nós, ou o doente, ou mesmo família e amigo, ter que lidar com isso. Sim, porque a doença nunca é só do doente. A doença nunca é só do doente. E às vezes as famílias e os amigos acabam também serem um pouco esquecidos neste processo, o que é perfeitamente compreensível, não é? Porque quem está ali a sofrer é o doente, não é? Mas também há muitos fenómenos em que é o próprio doente que suporta toda a gente que está à volta. Existe Acontece. este fenómeno, principalmente se este doente tem características individuais de personalidade muito vincadas pelo, por exemplo, de ser a pessoa importante da família, aquela pessoa que agrega a família, que une a família. Portanto, isto é saudável. É possível estar-se bem mentalmente, estar-se doente e suportar-se a família graças à nossa doença? Ou é arriscado? É arriscado. Eu acho que se nós estamos aqui a passar por uma doença, nós devemos nos concentrar em ficar bem. Quais são os processos médicos que devemos fazer, estar concentrados nisso e, a par disso, estar concentrados na nossa saúde mental. Porque, queiramos ou não,
tenhamos ou não uma inteligência emocional bem desenvolvida ou uma estrutura emocional extremamente bem desenvolvida, vai sempre nos afetar. E estamos aqui a falar de doença, mas existem milhares de doenças. E se quisermos ir mais longe, nós não sabemos, diagnósticos com prognósticos muito negativos, isto abala e choca a pessoa. Mas o luto, e este luto em vida, não é? Que se vai fazendo na doença, não depende só da gravidade, não depende da gravidade da doença, não é? Há pessoas que podem fazer um luto, podem começar a fazer luto de uma doença que nem é assim tão grave. Tem tudo a ver com a nossa estrutura emocional. E da forma, principalmente, como nós perspectivamos essa doença. Para mim, uma doença, eu posso perspectivar e posso interpretar de uma forma completamente diferente de uma outra pessoa que tem a mesma doença. Isso tem muito a ver com as nossas características individuais de personalidade e tem a ver também com a forma como nós já vivemos outros lutos anteriores. Se nós já temos aqui alguma experiência, entre aspas, de conseguir fazer um luto anterior, fazer um luto a seguir será talvez, não vai ser mais fácil, mas já vamos ter aqui algumas estratégias que podemos colocar em prática para fazê-lo de forma saudável. Como é que se pode ser empático para com um doente? E esta é muitas vezes a chave principal para esta fase. Empatia é uma palavra muito bonita, ainda bem que a trouxeste, Tatiana, porque as pessoas gostam muito de usar empatia e às vezes não sabem o que é. Empatia, de uma forma muito generalista, obviamente e pouco técnica, é saber estar no lugar do outro. Mas vamos ser sinceros, nós, se não estivermos doentes, nós não sabemos estar no lugar do doente. Então, para sermos empáticos com aquele doente, é não dizer coisas do tipo: tens que ser forte, olha que isto vai melhorar. Nós não sabemos se aquilo vai melhorar. Nós temos que ter informação concreta para falar com aquele doente. Ou dizer coisas do tipo: pá, pois é a vida e tenho a certeza que isto vai passar. Ou seja, empatia aqui com o doente é o estar lá, saber ouvir o doente e não desvalorizar. Não desvalorizar, mas principalmente dizer ao doente que existe um canal de comunicação aberto caso o doente queira falar. E isto é muito importante. É a melhor forma de ajudar. É a melhor forma de ajudar. Porque o que acontece é que as pessoas sentem-se desconfortáveis e não sabem depois o que é que vão de responder. Mas o doente não quer respostas dessas pessoas. Aquilo que o doente quer é muitas vezes falar e dizer os seus medos. E a outra pessoa só tem que ouvir. Não quer pareceres técnicos, não é? Os pareceres técnicos eles vão ter dos médicos, exatamente. Por isso, ser empático é o estar lá e manter um canal de comunicação aberto. Isto é ser empático com um doente. E obrigá-lo ao otimismo e de que achamos que estamos a fazer bem, não é? A insistir para que, e mesmo sabendo que o tempo de vida pode ser pouco, queremos que ele seja otimista até ao fim. Isto é um bocadinho de egoísmo, porque se calhar queremos atenuar o sofrimento dele e, consequentemente, o nosso, que estamos à volta. Sim, isso do otimismo eu acho que nós temos que ter muito cuidado. Dizer a uma pessoa que tem um prognóstico negativo ou que tem aqui pouco tempo de vida, e o pouco tempo de vida pode ser muito variável de pessoa para pessoa, dizer: epá, tens que te manter otimista, tens que fazer isso, tens que fazer aquilo que tu nunca fizeste, tenta pensar, tenta passar tempo. Isto para aquela pessoa pode ser uma pressão enorme para ela fazer coisas que ela nem tem vontade de fazer. Porque nós temos que compreender uma coisa: um doente está a passar por um processo de luto, ele tem que absorver aquela informação que primeiro está ali na negação, porque temos uma grande autora que é a Elizabeth Kubler-Ross, que fez mesmo investigação com doentes, ou seja, ela fala mesmo do luto na doença, e a primeira fase é a negação. A pessoa nem está a acreditar que está a passar por aquela doença. E depois vêm outras fases, como por exemplo a raiva, e é aí que as pessoas muitas vezes se afastam e têm que compreender que não é o melhor. E depois
vão andando outras fases e as pessoas têm que compreender que é necessário dar tempo à pessoa para que ela se consiga adaptar e consciencializar e reestruturar-se cognitivamente para aceitar aquela doença. Por isso dizer, tens que ser otimista, olha que vais ver se vai correr bem. O que a gente está aqui a dar é senso comum que nós nem sabemos, porque nós não somos médicos. E tomar as dores de um doente. Normalmente, eu uso aqui a expressão mais popular, mas é ser empático? Pois, depende. Eu acho que é muito importante as pessoas manterem a sua saúde mental. Tanto a do doente, e acho que é importante o doente, logo à partida, se sentir esta necessidade de procurar ajuda, ok, para passar esta fase. E para não ser uma fase tão abrupta mentalmente e psicologicamente e emocionalmente, mas a família e os amigos também têm que, se calhar, procurar essa ajuda para saber lidar. Porque muitas vezes tomam essa dor como sua e não são dores suas. Quem está a sofrer e quem poderá vir morrer ou quem poderá vir a perder é o doente. Por isso é importante tomar as dores de uma forma empática, mas não de uma forma exagerada. E se calhar pedir ajuda e procurar ajuda para saber lidar com esta situação. Pois é, essa a pergunta para milhões é a que se segue. Como é que se mantém forte e saudável mentalmente neste contexto de doença? Primeiro, ninguém tem que se manter forte. E isto é muito importante. E isto é uma mensagem que é para passar. Eu às vezes sinto que estou a pregar. Porque eu repito muitas vezes as mesmas coisas que é. Este é um programa da Diocese de Angra, portanto, podes pregar aqui. Posso pregar, exatamente. Ninguém, durante um processo de luto, tem que ser forte. Durante um processo de luto, aquilo que a pessoa tem que fazer é sofrer. Porque a dor é demasiado grande. E expor fragilidades se necessário for. Exprimir-se. E quem está à volta tem que dar esta abertura. E obviamente que as reações depois vão ser diferentes de pessoa para pessoa, tendo em conta a individualidade de cada pessoa e de cada um. No entanto, é preciso expressar-se e não ter medo de dizer aquilo que está a sentir, não ter medo de nomear sentimentos, não ter medo de reagir, seja de que forma for. Por isso, o ser forte, e depois já há aquela frase que é muito dita às pessoas que estão doentes ou às famílias: tens que ser forte. Acredita, por experiência profissional, que é o que mais me chega, que é das piores frases que alguém pode ouvir. Porque a pessoa não consegue ser forte. Porque não queira. A pessoa está a passar por um processo de luto. Para nos mantermos mentalmente saudáveis, uma das sugestões que eu costumo dar é manter uma rotina, estar com a pessoa, conversar, não ter medo das palavras, não ter medo de falar, que é para também a pessoa se ir consciencializando, ganhar aqui aquela autoconsciência do que é que está a acontecer. Acha, Filipa, estamos a conversar com Filipa Miranda, psicóloga. Filipa, achas que a sociedade, e estou a falar em termos institucionais, em termos de empresas, empregadores, está preparada para apoiar quem presta apoio às pessoas doentes e aos próprios doentes, quando muitas vezes nem estão de baixa ou preferem simplesmente não estar de baixa, preferem ir trabalhar, mas ao mesmo tempo não conseguem se calhar, desempenhar tão bem as tarefas a que lhes são confiadas. Estamos preparados para lidar com isto, de incluir os doentes? Isto também é uma questão de inclusão. Sem dúvida. Eu vou pregar outra vez. A sociedade não está preparada para lidar com quem está a perder, nem para lidar com quem perdeu. Ou seja, as pessoas não estão preparadas para lidar com a doença, nem com a morte, nem com os enlutados. Porque a quantidade de formas que as pessoas se expressam e que magoam os enlutados, eu sei que as pessoas não fazem isso por mal.
Eu sei que não fazem, mas a gente também tem que informar-se, não Já é? passou, bola para a frente, tens que passar essa fase. Tens que ser forte, isto é a lei da vida. Então, a pessoa já tinha não sei quantos anos, então ali a partir dos 60 parece que a pessoa deixa de poder viver, por amor de Deus. A pessoa pode viver até o ano que está para isso. E pode morrer com 100 e tal anos, que vai-nos doer igual, não é? Exatamente. E também tem esta, que mas ela já tinha 80 e tal. Não podias dizer que isto foi um choque para ti. Como se isso nos tirasse a dor. Uhum. Ou como se um atenuante, não é? Amenizasse o sofrimento daquela perda. E ainda há mais uma coisa, que é outra frase, que é essa que eu quero que as pessoas tenham mesmo. Ao fim de um mês, ninguém está bem. Uhum. E o que é que acontece muito? Ao fim de 3, 4 semanas, um mês, se aquela pessoa enlutada ou o doente está triste, a frase que mais ouve é: o que é que se passa? O que é que se passa? Então, o que é que se passou e que se continua a passar, não é? Exatamente. E é isso que eu gosto, que eu quero muito alertar. Um processo de luto não é um mês. Às vezes nem é um ano. Uhum. Por isso, vamos ter consciência que quem está a passar por uma doença, quem está a passar por um processo de luto, quem perdeu alguém, não vamos dizer essas frases de senso comum quase banais, porque estamos a magoar as pessoas. Vamos sim dizer: eu estou aqui para ti. Eu não sei o que é que estás a passar, mas eu estou aqui para ti. Precisas de alguma coisa? Relativamente às instituições ou às empresas, isso depende muito de local para local. Há empresas que preferem ignorar o óbvio, porque é mais fácil. Não é por mal, mas é que as pessoas não estão preparadas. Para se defenderem também. E sentem-se desconfortáveis. As investigações dizem mesmo que pessoas que... uma mulher ou um homem que perdeu o seu cônjuge sente mais o isolamento, porque as pessoas afastam-se, porque elas sentem-se desconfortáveis e não sabem o que dizer àquela pessoa. Uhum. Por isso, estar preparados é muito relativo. Agora, por falar em perder o cônjuge, a legislação portuguesa agora foi alterada para falta de 20 dias. Como é que se recomeça 20 dias depois de perder a pessoa com quem se partilhou uma vida? Não se recomeça. Eu compreendo que não se pode ficar em casa para sempre. Acho que isto é um passo para, pelo menos, darmos... Pelo menos mostra alguma sensibilidade. Sim, já, não é? e dá consciência de que aquilo não é uma coisa de que 5 dias a coisa fica bem. Porque isto é completamente impensável. Não, isto não se recomeça. Porque nós não podemos esquecer uma coisa. Quem perdeu a pessoa com quem partilhou uma vida inteira, esta pessoa tinha um papel na sua vida, que era o papel de mulher, de esposa, ou de esposo, ou de homem, pronto. E este papel vai ser ressignificado. Primeiro vai ser de enlutado e depois vai ser de viúva ou viúvo. E isto é uma reestruturação emocional e cognitiva. E isto leva o seu tempo. Para recomeçar, a pessoa primeiro tem toda aquela parte burocrática que é extremamente brutal e muito emocional para a pessoa. Sufoca, no fundo. Exatamente. Logo por aí a pessoa já não está... já não consegue suportar as coisas de uma forma leve. E depois, a nível emocional, tem todo o papel que tem que redefinir. Já é viúva, as pessoas com quem andava se calhar já se vão afastar mais, e isso as investigações comprovam. E depois, se precisares, aquelas frases do se precisares de alguma coisa, ao fim de um mês tornam-se vazias, tornam-se palavras vazias. E as pessoas são esquecidas. E a maior parte das vezes as pessoas não pedem essa ajuda, não é? Mas as pessoas não pedem a ajuda porque também não estão ainda... Se precisares, estou aqui. Essa pessoa nunca vai dizer: olha, eu preciso. Sim. É preciso estarmos atentos, sobretudo. Sim, e mandar mensagem. Ok, não precisa estar a ligar todos os dias, mas manda-se mensagem de 2 em 2 dias ou de semana a semana. Olha, posso passar na tua casa? Queres passar na minha casa?
precisas de uma sopa, olha, fiz hoje uma sopa, o que é que achas de eu ir até aí? Ou seja, tomar a iniciativa, porque o outro, muitas vezes, pode estar a precisar dessa ajuda e não estar emocionalmente preparado para a pedir. A Filipa tem a noção da realidade aqui dos Açores, na Terceira, todos nos conhecemos, não é? É verdade. E se calhar temos esta rede de apoio um bocadinho mais consolidada, digamos assim. Mas isto agudiza-se em territórios como o nacional, em territórios em que as pessoas... Não é? Os lutos são muito mais difíceis porque as pessoas são muito mais isoladas. Sim, também. E depois as famílias também estão muito mais separadas. As famílias fora das ilhas podem estar em vários pontos do país. E isto depois também acaba por ser muito mais difícil porque a pessoa isola-se. Portanto, nós devíamos aproveitar esta nossa proximidade para ajudar neste contexto. E para unir, que é uma coisa que às vezes acontece ao contrário. As próprias famílias que estão a passar pelo mesmo luto, muitas vezes elas separam-se, não de uma forma consciente, mas porque como cada um está a lidar à sua maneira, esquece que o outro também está ali a sofrer. E às vezes é preciso... Isolam-se no luto, não é? Isolam-se no seu luto. E eu acho que era necessário aqui uma união. Acho que seria mais benéfico. Porque toda a gente precisa de uma rede de apoio. Principalmente a passar um luto. Filipa, agora uma questão que eu não sei se faz muito sentido, mas é possível preparar o luto em vida? É possível. E porquê é que eu estou a dizer que é possível? Porque há pessoas... A verdade é que ainda não sentimos o que vamos sentir, não é? O luto da morte, é esse o luto específico. Ou seja, é possível com estarmos preparados para o luto que vamos fazer depois daquela pessoa morrer. Isto acontece muito, por exemplo, com doenças prolongadas. Ou seja, uma família que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos a acompanhar aquela pessoa doente, acaba por já ter alguma parte do luto feito. Ou seja, pelo menos já tem alguns critérios do luto, ou seja, já sabe o que é que vai acontecer, apesar do choque ser igual, ok? A dor é a mesma. A dor é mesmo, o choque é igual, não é menor, não é mais fácil, não é nada disso. Agora, a verdade é que aquela pessoa já passou por um sofrimento anterior que se calhar se fosse uma morte de repente não teria passado. O preparar um luto é possível no sentido em que há muitas vezes o doente escolhe dizer tudo aquilo que quer dizer, escrever tudo aquilo que quer escrever e escolher tudo aquilo que pelo aquilo que a família irá passar, ou seja, depois de morrer. Isto é o máximo de preparação que talvez possa haver, mas isso são pessoas que escolhem que seja assim. Isso está-se a perder um bocadinho, talvez. Fazia-se mais há uns anos. Há uns anos, sim, fazia-se mais. Até a roupa. A roupa, sim. Levar. Por amor de Deus, a minha avó tinha a roupa preparada há anos, infinitos. Agora já não é tão comum. O que acontece é se as pessoas sabem que infelizmente o prognóstico não é positivo, pronto, tendem a preparar. Mas é se elas também estão naquela fase do luto, da doença, em que já aceitaram que é aquele fim. Porque se não o fizeram, também não vão preparar nada. Vamos aqui à ideia-chave para os psicólogos, a dor de todos os psicólogos. Portugal não comparticipa a terapia psicológica de rotina, digamos assim, presta auxílio às pessoas a quem são diagnosticadas doenças graves e afins, mas só, portanto, a psicologia é em SOS. Não é de manutenção, digamos assim, da saúde mental. Há todo o caminho para percorrer ou achas que já há alguma coisa feita? Eu acho que, apesar de tudo, a Ordem tem batalhado bastante nisso. E eu vou pregar outra vez. Mesmo porque eu acho que os psicólogos deviam ser como os médicos de família. Toda a gente devia ter Ou seja, não para usar salvo-seja, não para ir às consultas todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, mas quando acontecesse quando tivessem uma dor, que é o que nós fazemos ao médico de família. Há uma crise, um stress agudo, um episódio de stress agudo, um episódio de ansiedade, um episódio mais depressivo,
um luto, uma doença, qualquer coisa, a gente chegava ali ao centro de saúde e dizia: eu quero marcar uma consulta com uma psicóloga. O que é que mais a gente faz com o nosso médico de família, não é? Quando a gente tem uma dor e quer saber o que é que se passa, a gente vai ao nosso médico de família. E isto seria a cereja no topo do bolo. E isto, sim, seria o reconhecer e a valorização da psicologia e da saúde mental. Porque nós podemos empregar todos os psicólogos no mundo, ou pelo menos vá aqui na ilha, mas nunca vai haver psicologia para todos. Não vai ser democrática nunca. Não vai ser. Por uma razão muito simples. Vamos pôr 5 psicólogas na escola. Nunca vai ser suficiente, porque existem milhares de alunos. Vamos pôr psicólogas no centro de saúde. Nunca vai ser suficiente, porque existem milhares de utentes. E o que é que resta? Os privados. Quem é que consegue aos privados? Nem toda a gente consegue. Ou seja, a psicologia não é para todos e a psicologia deveria ser para todos, porque a saúde mental é tão importante como a saúde física. E porque estamos num programa católico, a minha última questão é: achas que a fé pode ser uma terapia? A fé é terapêutica? Não, a fé não é uma terapia, desculpa. A fé pode ser uma estratégia. E isso até foi uma coisa que eu estudei na minha tese de mestrado, que foi a fé, porque eu entrevistei mesmo pessoas para perceber que tipo de estratégias usavam para ultrapassar e fazendo aqui um parênteses, não existe ultrapassar um luto, existe sim a adaptação à perda, ok? Ninguém ultrapassa nada, a gente adapta-se à ausência daquilo que nós perdemos. E uma das estratégias que as pessoas usavam era exatamente a fé. Ou seja, e são as chamadas estratégias transpessoais, ou seja, que não dependem nem de si, nem do outro, mas sim já aqui muito ao nível da religião e da espiritualidade. Sendo uma estratégia, o que é que acontece? A pessoa ou vira-se completamente para a sua fé para conseguir suportar aquela dor, ou então há um rasgo abrupto da sua fé, a pessoa deixa de acreditar porque não consegue conceber como é que tem toda a sua vida sido uma boa pessoa, como é que lhe foi acontecer aquilo. Mas sim, é uma estratégia. Normalmente pode ter muitas vezes estes dois. Sim. E vês isso acontecer muitas vezes? Completamente. E vejo isso todos os dias. Ou as pessoas viram-se completamente para a sua fé. O que é mais frequente? Da minha experiência, atualmente tem sido mais a revolta. Mas também já vi pessoas a virarem-se mais para a sua fé e para a ajuda do sofrimento, para conseguirem suportar aquela dor, para conseguirem suportar. E porque também não nos podemos esquecer de uma coisa: quem tem fé e usa isso como uma estratégia, tem aqui aquela bengala, aquele conforto de voltar a ver o seu ente querido mais à frente, ok? E isto é o grande conforto que a fé dá à pessoa. Filipa Miranda, estamos quase com uma entrevista de meia hora, já excedemos o nosso tempo e muito haveria para conversar sobre este tema. Havemos de voltar a encontrar-nos nestes microfones. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigada mesmo, Tatiana. E já sabem, a saúde mental é tão ou mais importante do que a saúde, ponto. Saúde mental é saúde, não é assim, Filipa? É verdade. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.